Venho, Senhor, oferecer essa oferta de amor. Qual é a oferta de amor? É minha própria vida diante do Senhor. Então te convido a fazer isso. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Glória a Deus, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Coçando, tá? Necessitam de um amor perfeito.
Os irmãos, aí em pé, queria convidar o pastor Antônio Ramos. Pastor Antônio Ramos, eu tenho a honra de conhecê-lo. Ele é professor lá na Faculdade Teológica Batista de Brasília, onde eu me formei, e atualmente está dirigindo a Abril, né? Ele é um plantador de igreja, né? A Igreja Batista Âncora, lá em Taguatinga, e eu também tenho a honra de dizer que sou colega dele no mestrado em teologia. Então estou seguindo os passos aí do pastor. Quero passar a palavra, fique à vontade. Em nome de Deus, eu te uso em nome de Jesus. Amém. Só encontra o net. Net em inglês é? Rede. Os discípulos passaram a noite toda e não pescaram nada. Aí vem Jesus e fala: olha, lança a rede do lado direito. Ah, Senhor, passamos a noite toda, mas sobre a tua palavra nós vamos obedecer. Aí os peixes vieram. Peixe é símbolo do cristão. Significa iktis em grego, que na verdade quer dizer, Jesus Christos tel ion soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É a palavra iktis. Então, Net, você faz parte dessa rede. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, graça e paz. Amém. Podem assentar, por favor. Eu vou aqui de frente para vocês. Quem quiser acessar ou abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, veremos toda essa parte um pouquinho extensa, não muito. Lucas 24, de 13 a 35. E enquanto os irmãos acessam esse texto, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gildo e por todos que estão aqui nesta tarde, pelo privilégio e a alegria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Lucas 24, a partir do verso 13, na minha versão NVI, diz assim: Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão,
deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluia. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Sim. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, bendizemos o teu nome. Agradecemos por esta rica e preciosa oportunidade Sim, Deus. de nos reunirmos neste espaço Sim, Deus. para exaltarmos ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Pedimos uma vez mais, aplica a tua palavra em nossos corações para que não só compreendamos, mas em especial pratiquemos. Aleluia. Em nome de Jesus oramos e para a glória de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos queridos, boa parte do trabalho, da tarefa de muitos aqui nesse tribunal é discernir ou separar o que é aparente daquilo que é verdadeiro, aquilo que é superficial daquilo que é consistente. Acreditem que de alguma maneira esses dois discípulos, saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, que tinha pelo menos 11 quilômetros de distância, dependendo, havia 2 Emaús nessa época, então alguns historiadores se dividem aqui, mas tinha entre 11 e 30 quilômetros. Pronto. Caminhando numa espécie de auditoria própria, fazendo entre eles sobre os fatos que aconteceram em Jerusalém. E vinham conversando quando de repente Jesus se aproxima deles. Jesus agora não recém-nascido, mas um recém-ressurreto. Aleluia. Aparece no caminho deles e aqui eu já aprendo algo muito importante. O sentimento desses discípulos, 2, sabemos o nome de um, Cleopas, provavelmente dentre aqueles já 120 que caminhavam com Jesus e foram agregando, seguindo a Jesus como aprendizes, como aqueles que não queriam aprender sobre Jesus, mas queria e entendia que ser discípulo é viver como Jesus. Nota de rodapé. Ser discípulo de Jesus não é saber sobre Jesus. Ser discípulo de Jesus é viver como Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 6, na versão revista e atualizada diz: todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Na versão da Bíblia Viva e outras mais contemporâneas diz: todo aquele que diz ser cristão deve viver como Cristo viveu. Glória. Nesse sentido, vão eles caminhando, entristecidos, frustrados, como dizemos lá em Minas, chutando pedras, e aparece Jesus. Porque Jesus, queridos irmãos, não importa a dor, não importa a trajetória, não importa a distância, nem tampouco a frustração, ele sempre se aproxima de nós. Aleluia. E Jesus ressurreto não faz isso só agora. Quando o texto da grande comissão, em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, já começa dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Mas antes de dar a ordem, a grande comissão, o texto diz que Jesus aproxima-se. João capítulo 20, os discípulos estavam na casa de Maria com medo por causa da perseguição e da opressão que não só viria, como já estava acontecendo. Jesus então, diz o texto, aparece, aproxima-se deles e diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Jesus não está longe de você, Jesus está perto de você. Glória a Deus. Jesus se aproxima para caminhar conosco. É isso que o texto que lemos diz, que ele se aproxima dos discípulos frustrados, chutando pedras, decepcionados, equivocados com algum tipo de auditoria que vinham fazendo sobre a própria vida de Jesus. E Jesus se aproxima para caminhar com eles.
Sabe o que Jesus faz quando ele se aproxima e começa a caminhar? O texto diz que Jesus pergunta para eles. Vê se pode, Jesus já sabia de tudo. Mas ele, e aí, gente boa? O que é que vocês vão conversando aí no caminho? O que está acontecendo? Quais são as novidades? E eles se espantam dizendo, você é judeu, ele reconhece em Jesus. Jesus não é então aqui um fantasma. Ele ressurge de maneira corpórea, pessoal, visível, tangível. E então eles dizem, você não sabe o que aconteceu. E começam a narrar para Jesus. Jesus é interessante. Conheço essa pessoa que vocês estão falando aí. E começam a ouvir e a ouvir. E então, irmãos, Jesus faz que ia passar. Isso significa que eles já estavam chegando no destino. Quanto tempo você gasta para caminhar 11 quilômetros? Ou quanto tempo você gasta para caminhar 30 quilômetros? Você acha difícil e incômodo muitas vezes passar 30 minutos na sua mesa de almoço ouvindo alguém falando? Imagina 11 quilômetros. Ou imagina 30 quilômetros. Jesus ouvindo, até que, de certa maneira, Jesus agora para e o texto sagrado diz que meio que exorta, confronta eles dizendo, vocês não entenderam nada, deixa eu explicar para vocês. Sabe como é que Jesus explica? Bíblia. Aleluia. O texto diz que ele começa a expor as Escrituras, desde os profetas até ele mesmo. Porque, outra nota de rodapé, a Bíblia é a história unificada de Cristo. Glória a Deus. Ele já está lá no Antigo Testamento como sombra. E agora, encarnado, inaugurando a nova aliança e o reino de Deus entre as pessoas, ele está aqui presente, já tendo vencido a morte, para explicar sobre os acontecimentos acerca dele mesmo, a partir das Escrituras. Porque para Jesus, é a partir das Escrituras que se lê o que acontece fora dela, e não o contrário. Não é a partir do que acontece fora dela que se lê ou a interpreta, mas é ao contrário. Parte dela, elas são os óculos, ela é a nossa lente pela qual nós compreendemos, à luz dela, aquilo que acontece à nossa volta. A Páscoa que celebramos, irmãos, neste período, então, Jesus ressurreto, nossa Páscoa, não é apenas uma data simbólica ou tradicional. Ela confronta diretamente, como Jesus fez com esses discípulos, a nossa compreensão da realidade. O que é verdade? O que fazemos quando nossas expectativas entram em colapso? Como reagimos quando os fatos parecem contradizer aquilo que nós mesmos acreditávamos? Então, percebam que Jesus se aproxima, que Jesus conversa, que Jesus ouve, que Jesus pergunta, que Jesus expõe as Escrituras para nos ensinar e aplicar, já caminhando para o fim, algumas lições importantes para nós nesse tempo que estamos antecedendo a Páscoa. Precisamos entender que podemos ter dados, mas ainda assim não termos a conclusão correta. Versículo 21 diz, nós esperávamos, isso os discípulos. Nós esperávamos outras coisas, diante de tudo que nós vimos ele fazer, diante de tudo que nós acompanhamos, nós caminhamos, nós ouvimos, nós vimos, nós esperávamos. Eles viram os fatos, eles conheciam Jesus, eles tinham relatos confiáveis. Mas como o próprio Jesus os confronta, interpretaram tudo errado. Nós precisamos de uma perspectiva completa. Nós precisamos de um referencial correto. É Cristo. Aleluia. A Páscoa mostra que nem toda conclusão lógica é verdadeira, se Deus não estiver no centro da interpretação. Eles tinham entendido os fatos, mas não tinham percebido a centralidade de Cristo. Segunda coisa, Jesus nos corrige na caminhada. E o poder da sua ressurreição também transborda disso para nós. A verdade não é construída só com fatos. Ela precisa ser interpretada à luz
da maior revelação de Deus para a humanidade, Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Glória a A Deus. ressurreição de Jesus, irmãos, não é apenas um evento, é a chave que nos faz compreender a macro e a micro história, a nossa história, dentro dessa macro história de Jesus. A sua ressurreição não é apenas um evento, ela é uma régua, uma lente, um meio, uma chave interpretativa para que nós entendamos a nossa própria história também. Última coisa, eles reconhecem Jesus na comunhão com Jesus. Fez que ia passar, mas volta, senta-se. Perceba que não foi enquanto Jesus expunha as Escrituras no sentido cognitivo, mas foi quando Jesus traduz as Escrituras no sentido afetivo. Porque o que Jesus vai fazer agora é praticar, é mostrar quem Ele é por meio do que Ele faz. É como se Ele desse vida às palavras que Ele tinha acabado de ler. É como se Ele agora trouxesse para os seus poros. É como se Ele agora não apenas falasse sobre, mas mostrasse como. E Ele então, de maneira viva, parte o pão. Verso 31 diz: então os olhos deles foram abertos. Glória a Deus. Encerro dizendo que o poder da ressurreição de Jesus, na sua comunhão conosco e na nossa comunhão com Ele, operam três coisas em nós. Primeiro, os olhos se abrem. Segundo, o coração queima. Terceiro, os pés aceleram. Os olhos deles se abrem porque nem sempre nós vemos, às vezes a gente só enxerga. Às vezes a gente apenas enxerga as coisas, mas não necessariamente vemos. Se é que os irmãos me entendem. Eles estavam enxergando Jesus, mas ainda não tinham visto Jesus. Quando é que eles viram? Quando Jesus parte o pão. Quando Jesus comunga com eles. Aleluia. Quando Jesus ensina para eles que a vida cristã não é comer primeiro e repartir depois. Aleluia. Que a vida cristã é repartir primeiro. E Jesus primeiro reparte. Compartilha com eles, porque é isso que ele vai dizer na última ceia, a nossa Páscoa. Isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso o quê? Partir um pedaço de pão, ou partir como Jesus, simbolicamente o pão, como alguém que está desejoso e entendedor de que deve partir a própria vida. A ceia do Senhor, irmãos, nossa Páscoa contemporânea, na Nova Aliança, que substitui a Páscoa do Antigo Testamento, lá de Êxodo, homologada pelo próprio Deus, como uma festa, a principal delas. Essa ceia que nós compartilhamos, precisamos abrir os nossos olhos, a nossa comunhão com Jesus. Aleluia. Para entendermos que não é só o carboidratozinho, aquele pedacinho de pão, mas é a nossa própria vida. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu sua vida por nós, que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a 1 Deus. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo falando para um povo que enxotou ele da cidade, depois ele plantar uma igreja em 4 semanas, para esse povo ele diz em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, irmãos, nós, ele, Timóteo e Silas, não demos para vocês apenas o evangelho, demos a nossa própria vida, Glória porque a Deus. temos grande afeição por vocês. Glória a Deus. Sobre esses mesmos irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, Paulo vai dizer que eles participaram da assistência aos santos, fazendo a seguinte coisa: eles fizeram mais do que nós esperávamos, porque deram primeiro ao Senhor e depois a nós a própria vida deles. Glória a Deus. Quem abre os olhos não dá apenas o que tem. Quem abre os olhos dá a si mesmo. Aleluia. A segunda coisa que acontece nesse reconhecimento na comunhão é que eles dizem uns para os outros: não ardia em nossos corações. Na minha versão aqui, os nossos corações não queimavam.
quando Ele falou conosco, quando Ele partiu o pão, quando Ele estava conosco na mesa. Meus irmãos queridos, a nossa comunhão com Jesus é um constante aquecimento do coração. Glória a Deus. Quem tem comunhão com Jesus não sofre de arrefecimento da alma. Aleluia. Quem tem comunhão com Jesus esmurece, desanima, mas há sempre uma chama lá. E essa comunhão com Jesus faz ela reacender. Glória a Faz ela Deus. ser renovada em nós. Aleluia. Por último, o texto diz que eles iam caminhando, eles falam sobre o que as mulheres disseram e alguns comentaram, eles falam sobre evidências de alguns que foram no túmulo, encontrou como ele estava, mas Jesus não estava, mas ainda assim não acreditavam. Não acreditaram no testemunho dos outros. Mas agora, depois da comunhão com Jesus, o texto diz, aqui na minha versão, que eles imediatamente voltaram. Glória a Deus. Irmãos, se eles já tinham caminhado de 11 a 30 quilômetros com Jesus, caminharam. Jesus fez que ia passar, volta, senta, parte o pão, olho se abre, coração queima, Jesus desaparece, eles não percebem e o texto diz que eles voltam imediatamente. Podemos inferir que eles iam tristes, decepcionados e frustrados num ritmo e voltaram àquela mesma distância em outro ritmo depois da comunhão com Jesus. Glória a Deus. Voltaram para quê? Para confirmar, testemunhar, testificar para os outros discípulos que aquilo que parte deles já tinham acreditado, eles presenciaram, eles viveram. Glória a Deus. Sabe por que os pés aceleraram? Para dizer, Jesus está vivo. Aleluia. Queridos Glória a irmãos, Deus. encerro dizendo para os irmãos que a fé cristã não é ausência de evidência. É a revelação de Jesus que transforma o nosso entendimento, transforma a nossa convicção, transforma as nossas ações. Nem sempre os fatos que vemos contam toda a história. Nem sempre nossas conclusões são finais. Nem sempre a realidade termina naquilo que nós conseguimos medir. Quero orar junto com os irmãos ao encerrar esta mensagem por essa tríade na nossa vida cristã. Que a partir da comunhão com Jesus, nossos olhos se abrem. Que a partir da nossa comunhão com Jesus, nosso coração queime. Que a Aleluia. partir da nossa comunhão com Jesus, nossos pés sejam acelerados Glória a para Deus. compartilharmos que Ele vive, que Ele nos encontrou, que Ele caminha conosco, Aleluia. mesmo quando nós estamos ou estávamos chutando pedras. Feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, de imensa graça, nós te louvamos, nós te bendizemos porque Sim, Pai. nós éramos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. É verdade. Caminhando para o lado oposto da tua direção, errantes, frustrados, oprimidos, cansados, perdidos, como o Senhor mesmo disse em Mateus 9, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontra em nossas rotinas amarrotadas. O Senhor nos encontra em nossa famosa correria diária. O Senhor nos encontra quando nós estamos tristes, abatidos. O Senhor nos encontra quando o nosso coração está mais arrefecido. O Senhor nos encontra quando os nossos olhos enxergam, mas não veem. O Senhor nos encontra quando estamos imóveis. É verdade. O Senhor nos encontra para conversar conosco, Glória a para comungar Deus. conosco, para repartir conosco, a fim de que nossos olhos sejam abertos, Sim, Deus. nosso coração volte a queimar, Sim, Pai. que os nossos pés, ou seja, o nosso engajamento na tua missão, seja acelerado. Sim, Pai. Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui nesta tarde, pedindo por eles, também por mim, Sim, Deus. que essa tríade aconteça
em nós e que seja resultado da nossa viva, constante comunhão com o Senhor. Sim, Deus. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Abençoe cada família aqui representada. Sim, Pai. E que neles e através deles, por meio deles, olhos se abram, corações queimem e pés sejam acelerados. Sim, pelo poder Pai. da tua ressurreição. Nós oramos Sim, em nome Pai. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio, bênção do Senhor. Obrigado pela sua disposição em vir compartilhar com a gente e repartir o pão. Repartir o pão da palavra do Senhor. Eu agradecer também a presença da Glenda, mais uma responsável também por essa reunião aqui, que também ficou, na semana passada teve um evento aqui, e era, Gildo, vamos recomeçar? Glória a Deus, né? Glória a Olha aí, Deus. resultado, né? Glenda e Elisângela. Convido nosso irmão em Cristo, Vinícius, a conduzir essa parte de oração. Aqui vamos orar uns pelos outros, orar diante do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, puderem ficar em pé, vamos fazer essa oração final. Oração de agradecimento pela volta, né, dos nossos encontros. Aleluia. Assim, confesso que eu estava com muitas saudades, mas a correria do dia a dia, o trabalho, a gente acaba deixando de lado, mas que Deus abençoe a vida do pastor Gil. Da Elisângela, da Glenda, que deram esse empurrãozinho para a gente estar voltando aqui hoje. Queria abrir espaço para quem deseja alguma oração aqui de todos nós, você que está com enfermidade na sua família, ou você mesmo, ou tem alguma outra oração para algum ponto da sua vida que precisa da intervenção divina, que a gente crê num Deus que faz milagres.